Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande. E você é muito bem-vindo a esse novo episódio, nosso quinto episódio da série Quarentenas na Bíblia. Está quase acabando já. E hoje estou aqui com o nosso convidado especialíssimo que permaneceu para mais um episódio, Pastor Rafael. Seja bem-vindo, amigo. Olá, Guilherme! Olá, amigos! É sempre bom falar com vocês e saber que você aí, seja dirigindo, seja em casa, mexendo com alguma coisa, lavando a louça, né? Lavando a louça. Como a Tati. Ou então fazendo alguma outra atividade, você separou esse minutinho para ouvir mais um episódio desse que já veio para ficar, não é? Que é o podcast Só Essencial. Fala aí, Fer. Firme? Opa, cara, sempre firme aqui, estamos já caminhando para os últimos episódios aí das nossas quarentenas na Bíblia aí. Estamos os 3 últimos, né? É. E o Thiago veio hoje? O Thiago não veio hoje, nós continuamos dando folga para ele, que ele precisa corrigir o seu trabalho, né, de conclusão do doutorado, mas é isso aí, né, cara, a vida de doutor é isso, né? Só folga. Um dia a gente chega só lá. tranquilo. Um dia a gente chega lá. Com certeza. Mas vamos lá. Semana passada falamos de Elias e hoje nós temos uma que eu vou confessar para vocês que é das minhas histórias favoritas da Bíblia. Muito legal. Quando eu era criança, eu tinha a mania de contar histórias da Bíblia para as pessoas. Triste, né, cara? A gente quase não continua a fazer isso. Devia ter continuado fazendo. Mas enfim. E tinha um tio-avô que eu sempre gostava de contar para ele a história de Jonas. E ele me chamava de Jonas. Ele não me chamava pelo nome de Guilherme, ele me chamava de Jonas, porque ele me lembrava dessa história e sempre gostava que eu contava para ele. E a história de hoje é a história de Jonas. Fer, o que aconteceu com Jonas? Quem que era ele? Assim, já vou te ajudar nessa pergunta. Jonas era um profeta de Deus e ele recebeu um chamado. Que chamado foi esse, Fer? Ele deveria ir pregar para um povo, né? Na verdade, numa cidade grande que representava um povo chamado assírios, né? A cidade deles, que era Nínive, uma das maiores cidades que eles tinham na época. Ele deveria pregar para essa cidade para que eles se arrependessem e se convertessem aos caminhos do Senhor. Povo tranquilo, de boa? Cara, não no que diz respeito à história que nós temos sobre ele, né? A verdade, assim, até o conceito, uma curiosidade, existem estudiosos que afirmam que o conceito dessa guerra com o terrorismo é um conceito que remonta aos assírios, né? Eles praticavam várias espécies de crueldade ali com os povos que eram conquistados, né? Eram grandes guerreiros e de fato conquistaram muitos locais e entre eles também uma boa parte do território de Israel, né? Então Jonas já tinha ali provavelmente algumas dificuldades com esse povo aí, já que Jonas tinha sua origem como israelita, né? E aí, pastor, chamada foi de boa para ele aceitar? Como é que foi? Ou melhor, o senhor aceitaria um chamadinho desse, pastor? Rapaz, olha, o chamado de Jonas... Jonas, ele é um profeta interessante, né? Porque ele vive uma experiência totalmente contrária à maioria dos profetas. Porque embora outros profetas, como o próprio Isaías, por exemplo, que é um profeta destacado, ele no primeiro momento ele tem hesitado ao chamado de Deus para ele, mas depois ele entendeu e seguiu, né? Jonas não. Jonas, ele parece que ele tinha uma certa crise de identidade. Parece que ele não estava bem claro, e até assim, talvez um pouco da perspectiva do que o Fernando falou, quando falou-se em Nínive, quando se falou talvez dos perigos que haviam ali, a cidade, uma cidade muito má, muito ímpia, como eu já disse, né, perigosa, que poderia trazer algum tipo de atentado contra a vida dele, sem muita dó e impiedade, isso talvez tenha assustado o profeta, né? Tenha causado essa crise de identidade, né? E como o Fer falou, provavelmente, ainda que ele não tivesse sentido na pele, é bem provável que a sua família tenha sofrido crueldades dos ninivitas, né? Então, realmente, não era um chamado fácil de se aceitar. Mas como um profeta de Deus, o chamado deveria ser aceito. Mas qual que foi a opção de Jonas, Fer? Jonas escolheu dar uma fugida de Deus, né? Como se fosse possível isso, mas ele deu
ele tentou fugir de Deus aí de diversas formas e Deus foi atrás dele, né? Será que ele não sabia que não dá para fugir de Deus, cara? Cara, eu não sei se ele não sabia, mas a gente faz tanta coisa também que parece ser incoerente com a nossa noção de Deus, né? Mas ele, de fato, tentou fugir, sim. Então ele foge, nós sabemos que ele pega um barco para Tarsis, né? E ali começa uma grande tempestade. E ele, então, enquanto estava todos os marinheiros ali estavam preocupados pela vida, Jonas estava de boa, dormindo, tranquilo, como se não, ele sabia que era por ele que estava acontecendo aquilo. Tanto é que quando os marinheiros o acordam, ele diz, olha, me joga no mar, eu sou culpado. E eu fico pensando, cara, Jonas preferia morrer do que aceitar o chamado de Deus. Exatamente. Ele preferia morrer e Deus... engraçado é que os marinheiros mesmo não queriam derrubar ele. Falaram, não, pelo amor de Deus. Deve ter um outro jeito, ora pelo seu Deus. Tanto é que quando eles vão jogar Jonas, eles falam, Senhor, pelo amor de Deus, que o sangue desse rapaz não caia sobre nossas mãos. Exatamente. Tiveram mais temor de Deus do que o próprio Jonas, né? Do que o próprio profeta, né? Interessante, né? Você citou aí que... E aí, assim, você olha, são marinheiros pagãos, cada um deles buscou o seu Deus, cada um deles buscou a sua fé, mas como nenhum Deus deles pôde resolver, e como não poderia mesmo resolver, eles viram o profeta, atentaram contra a vida do profeta, talvez não sabiam que ele era profeta, mas como um ser humano, mas eles tiveram mais temor de Deus que o próprio profeta. Interessante, né? Que não quis... Seria talvez mais fácil, né, Fernando, se ele tivesse... Não, vamos fazer o seguinte, dá um tempinho, eu vou no porão ali, vou resolver essa situação. Ia lá no porão, fazia uma oração, Senhor, olha, já entendi, então assim que eu chegar em casa eu pego um barco de volta para mim e vou resolver a questão. Mas não, ele não teve a sua noção, né? Então a sua crise de identidade estava muito profunda mesmo. Com certeza. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também em afirmar, assim, em ver Jonas como um cara meio arrogante ou só muito caprichoso, né? Havia uma questão muito profunda aí. Com certeza, essa rivalidade histórica, que já tinha sido até motivo ali de muitas guerras e atrocidades de todos os lados, obviamente, mas isso cria muitas barreiras, né? Vamos pensar na nossa vida hoje, né, Fer? Sim. Quantas barreiras nós colocamos para não propagar o Evangelho? Nós criticamos Jonas aí, mas, cara, eu já julgo, né? Eu falo, não, minha vizinha não vai querer ouvir falar de Deus, ela nós, tem isso, qualquer uma barreira que já é muito forte, qualquer diferença em posição política já é suficiente para a gente ser bloqueado, né? Então você imagina um cara que provavelmente teve a sua vila ou seu país meio que saqueado, destruído por uma guerra, né? Com certeza são feridas que são muito difíceis de serem curadas, né? E algo sobrenatural acontece, né? Mais uma coisa sobrenatural, né? Porque a tempestade já era sobrenatural, Jonas é jogado na água e a tempestade para. E Jonas morreu, pastor? De forma alguma, né? Ali ele começou o seu isolamento social, né? Ali foram 3 dias ali de isolamento social, né? Porque aparece na história um peixe, né? Um grande peixe aí nessa história, uma intervenção sobrenatural, né? Então você tem um peixe grande que aparece e que ele engole o profeta e que Deus protege o profeta para que ele não viesse a morrer, né? E ele tem um encontro com Deus, né? Um dos lugares mais fétidos, né? Rapaz, eu acho difícil, hein? Mas realmente ele teve um encontro com Deus ali, viu? Esses 3 dias foram muito importantes para ele. Nós temos, se você, ouvinte, quiser separar um tempinho ali, e recomendamos que você faça isso, vá no capítulo 2 do livro de Jonas e veja a oração de Jonas com Deus e como ele se encontra com Deus naqueles 3 dias do peixe. Por alguns segundos, Gui, eu achei que você ia pedir para a pessoa ir numa peixaria e ficar um tempo. Não, mas passe tempo com Deus na Bíblia é suficiente. Não precisa nem entrar dentro de um peixe, né? Não então precisa, pega e coloca ele do lado. Mas, enfim, ele fica nesses 3 dias, ele se encontra com Deus. E miraculosamente ele aceita o chamado, né? Aceita ir para Nínive. Praticamente jogado no chamado, né? Por que não, né? O peixe ali ainda ele serviu de condução, transporte, né? Tranquilo. Mas e aonde entra a quarentena nessa história, pastor? Então, a mensagem de Jonas era uma mensagem simples. Simples do ponto de vista do seu conteúdo, mas complexa dos seus resultados, né, das suas consequências.
porque a mensagem de Jonas para Nínive era uma só. Dentro de 40 dias e vocês serão subvertidos, né? Então essa é a expressão que a Bíblia usa. Serão destruídos, né? Deus vai destruir dentro de 40 dias. Então assim, aquela cidade tinha a quarentena dela seria a quarentena para o fim. Não é só Jonas, né? Nós estamos falando de Jonas aqui, mas a história de quarentena é a quarentena de Nínive, né, cara? É interessante. Então você tem toda uma população, você tem um rei, você tem toda ali um império mundial que, embora não tivesse com essa influência toda nesse momento, mas que eles ouvem um profeta estranho, fedendo a peixe, né? Gritando, olha, em 40 dias vocês vão ser destruídos. Qual que era a reação natural do povo? Cara, você deve ficar assustado, né? Mas talvez em alguns lugares seriam nem considerar esse cara. Quem é esse cara, né? É um israelita, né? Mais um para a gente matar, né? Mais um para a gente matar, né? Mas o que aconteceu, e isso é importante as pessoas lembrarem, quando Deus envia uma mensagem apontando para um juízo, na verdade, o que ele está querendo fazer é alertar para que as pessoas mudem. Uma advertência, né? Isso, é uma advertência. E essa advertência foi bem sucedida. Para a infelicidade de Jonas, foi bem sucedida porque as pessoas aceitaram a advertência e se converteram a Deus. E ali fala que a aceitação da advertência não veio de baixo para cima, né? Veio de cima para baixo. Todo mundo. O rei mandou, eles falaram, vistam-se em sacos e vamos jejuar aqui para ver se Deus muda o seu interesse. Olha, quando diz no verso 6 do capítulo 3, que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ou seja, né, o mais importante ali, ele se levantou do trono, né? E essa imagem de se levantar do trono implica em uma decisão final importantíssima. Ele tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava em luto. E outra, cara, quando a gente pensa que ele tirou-se o manto real, para mim ele está reconhecendo ali que Deus é o rei, né? Exatamente. Que ele realmente não é o rei daquele reino. Exatamente. O dono daquele reino. Para vocês terem uma ideia, um rei faria isso se o seu filho morresse. Era essa a condição. Se o filho morresse, ele faria isso. Então, ele realmente estava reconhecendo que aquilo era importante. Que ele não tinha, eu acho que ele vê que ele não tinha controle sobre aquela situação. Né? Exatamente. Ele entendeu que tinha algo sobrenatural. Me chama a atenção, Guilherme, que, veja só, nós estamos falando de um povo pagão, não é? Que eles entrariam num processo de quarentena, onde os últimos 40 dias seriam os últimos 40 dias de vida deles. Não é? E aí o que você tem? Nós vivemos num tempo hoje onde nós somos tentados a trazer Deus, ou a mensagem de Deus, para um nível onde as pessoas elas olhem e elas respondam, olha, um Deus assim eu posso aceitar. O que eu estou querendo dizer? Estamos num tempo, num período da história, onde as pessoas elas querem ouvir uma mensagem que lhes seja agradável, que atenda a seus bons sentidos, as suas emoções, que seja uma mensagem de motivação, né? E aí, quando você olha para os profetas, quando você olha para o chamado que Jonas teve aqui, você vê que não era essa a mensagem. Você vê Jonas pregando uma mensagem urgente, chamando a nação para o arrependimento e para a conversão. E eles agora entrariam num processo de quarentena, onde essa quarentena seria fundamental para eles tomarem uma decisão. Bom, nós acabamos de sair de uma quarentena. E a pergunta é, quais foram as decisões que nós tomamos nesse período de quarentena? Não, nós estamos meio continuando na quarentena. Não saímos ainda, mas assim, tá bem facilitado. Mas meio assim, diga-se de passagem que as pessoas elas já estão vivendo meio que a normalidade do que eles viviam antes. A gente falou em 2, 3 episódios anteriores essa reflexão, né? Como nós estamos utilizando, e principalmente o tempo crucial de maior quarentena, como nós utilizamos isso. Exatamente. E o pastor falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que a gente realmente busca mensagens água com açúcar, né? Então a gente quer alguma coisa que entre no nosso coração e mostra que nós estamos certos. Só que o processo de conversão exige de nós uma mudança de comportamento. E se eu tentar achar só mensagens que vão contextualizar o meu comportamento, na verdade eu não estou procurando nada.
Eu não tô buscando Deus nenhum. E a mensagem de Jonas, como Deus falou ali, era, olha, vocês vão ser destruídos. E a reação deles foi proporcional à urgência daquilo. E eu fico pensando, cara, como Deus pode agir? Um centro de impiedade, um pessoal que fazia terrorismo, acabava com as pessoas, com uma mensagem de Deus. Deus mudou o coração de todo mundo. Com certeza. A Bíblia fala, acho que no capítulo 4, no último verso, fala que eram só de homens eram 120 mil pessoas ali. São 120 mil pessoas que jejuaram, 120 mil homens que jejuaram e aceitaram o Senhor. Ellen White fala que parece que a população era de quase 600 mil pessoas. Era uma grande cidade, né? Para os portos da época, era uma... Os padrões da época. Até para hoje, cara, se for pensar, até claro. para hoje, 600 mil pessoas aqui, uma cidade de grande porte, Sim, uma sim. cidade que teria segundo turno numa eleição, Sim, né? com certeza. Porque numa situação dessa. Mas, cara, quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente tem que estar pronto para que tudo pode acontecer. Até a conversão dos maiores pecadores, até a conversão dos nossos perseguidores. Exatamente. Será que nós estamos dispostos a converter os nossos perseguidores, sentar lado a lado no reino de Deus com aquela pessoa que nos persegue? Eu acho que essa é uma das grandes reflexões do livro de Jonas, para mim, sabe? O quanto eu estou disposto a realmente cumprir a missão de Deus, que é levar o evangelho, o amor de Deus para outras pessoas. O quanto eu estou disposto a fazer isso? Porque para fazer isso para pessoas que eu gosto, que eu tenho alguma intimidade, que eu tenho alguma admiração, que eu tenho alguma ligação, é necessário? É necessário, mas é mais fácil. Agora, para quebrar essas barreiras culturais, barreiras políticas, filosóficas e passar por cima de feridas, né? Cara, isso é difícil Que demais. com certeza Jonas teve que passar ali. Eu acho que essa é uma lição importante para nós, né? É um mecanismo de rasgar o próprio eu, né, exatamente. cara? É de realmente viver o evangelho, de entender que quando nós aceitamos a Cristo, é Cristo que toma conta de nós, né? E os primeiros dias da quarentena para Nínive, como até o Fernando estava comentando agora há pouco, foi assim de profunda quebra de paradigma, foi de profunda humilhação, quebra de orgulho, não é? Porque você vê um rei que ele tira suas vestes reais, como vocês mesmos mencionaram, ele senta na cinza, ele coloca a cinza na cabeça, veste roupa de saco, assim uma coisa muito vexatória para um rei, Para o líder da nação. para o líder da nação, né? E aí você vê que essa atitude do rei, ela vai se repetindo em todo o povo. Então você não teve polarização nesse momento. O povo viu que a coisa era urgente, que era necessário uma posição Com certeza urgente. tinha oposição ao rei, né? Sim, com certeza. Com certeza, tinha muitos opositores e até eles entenderam a urgência. Então, né? não houve questionamento, simplesmente a mensagem foi forte, foi na medida certa, necessária para aquele momento, e houve uma quebra de orgulho, né? Você citou a quebra do eu, né? E eu acho que quanto nós, às vezes, estamos precisando dessa quebra, porque essa quebra do eu, ela fala contra gosto, ela fala contra opiniões, ela fala contra sonhos, contra estilo de vida, entendeu? Então, quando você entra num processo de quarentena, como nós passamos, quando a gente começa a fazer algumas reflexões profundas sobre o porquê estamos aqui, sobre o futuro nosso, cara, exige essa quebra de paradigmas em nossa vida também. Eu sei que a gente está falando muito já nesse podcast, mas a gente não pode deixar de entrar no capítulo 4. A gente está falando que todos aqui tiveram uma quebra de orgulho, menos uma pessoa. Jonas demorou um pouquinho mais, né? O mais improvável, né? O profeta de Deus ficou irritado com a decisão de Deus. Jonas se mostra muito ressentido e surpreso, porque... E, na verdade, não tão surpreso, porque ele sabia que Deus ia... É até a fala dele, né? Ele tenta justificar. Eu sabia. Né? O senhor é assim, o senhor gosta de salvar mesmo, né? Então, essa eu sabia, é a tua essência, né? Essa é a tua essência mesmo. E é engraçado, porque eu já ouvi alguns, agora vai me fugir quem falou, mas mando um salve aí a todos os grandes pastores e pregadores da nossa igreja, mas um deles que falou num sermão assim, que Jonas ele fica ressentido com a demonstração de misericórdia de Deus. Que coisa curiosa, né? Jonas fica ressentido com a demonstração de amor por parte de Deus. Isso é uma coisa que realmente
é surpreendente, mas é o que acontece. Jonas expressa ali esse ressentimento, e aí Deus tem que trabalhar, então, para salvar Jonas, né? É engraçado isso, né? Porque Jonas, ele faz exatamente isso. Fala, Senhor, tá vendo porque eu não queria ir? Tá vendo porque eu fugi? Ele estava tentando justificar os próprios erros. Exatamente. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. E o que ele está falando é o seguinte, Deus, a salvação do Senhor não pode ser para esse povo. Não é possível que o Senhor vai conceder salvação para esses caras que mataram a minha família. Para todo mundo, menos esses, né? Não, eles me perseguiram, tal, o Senhor vai conceder. E é tão engraçado a maneira como Deus dá uma lição para Jonas, né? Que Deus não chega e fala assim, ei, é para todo mundo a salvação, são filhos. Deus faz uma demonstração sobrenatural tão bacana. Praticamente né, uma cara? parábola ao vivo, Ao né? vivo. Qual foi essa parábola, pastor? Qual foi essa parábola, Fernando? Aprendi com o Tiago. O pastor entrou no Tiago agora, hein? Batedor, né? O pastor entrou no Tiago. Oh, meu pai. Mas aparece o verme, né? O verme e uma planta ali, né? Primeiro aparece a planta, depois aparece o verme, né? Jonas fica chateado com aquilo, e aí Deus então vem e fala com ele, olha, se você está chateado com uma situação, uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não deu vida, não é? Não ia ter eu compaixão dessa grande cidade de Nínive, com engraçado todos que os ele seus fala, né, moradores de pessoas animais. que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Exatamente. Então, o Jonas, ele toma uma lição ali com o Freire e o pastor no céu agora, ao vivo, né? Então Deus faz crescer uma planta que faz sombra para ele fica feliz. Pessoal que mora em lugar quente, até Campo Grande está engraçado, né? Que semana passada aqui estava 4 graus, hoje estava 43. Né? No meu carro ele estava marcando. Aí quando tem uma sombra assim, cara, hoje eu fui num determinado local, tinha um lugar na frente, no sol, e 1 a 2 quarteirões na sombra. Eu falei, vou parar na sombra. E a gente busca isso. E Jonas ficou feliz com aquela sombra, né? E na mesma noite que Deus tinha colocado aquela planta, vem um verme e acaba com aquilo. E ele fica... Aí ele fica, Deus aí, tá vendo? Só já destruiu, né? Já começa a reclamar. E o engraçado é que, assim como Elias, ele tem a vontade, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer. Morrer por uma planta. Exato. Por uma planta. Aí Deus pega, né, e faz o apelo final, né? O final da história, você está vendo, né? Como o pastor falou. Se você nem plantou isso aí, você vai ter misericórdia. Exato. E o que isso traz pra gente finalizar esse podcast? Fernando, cara, eu vou finalizar lembrando uma história que eu sempre lembro quando eu falo desse assunto, mas é uma história que muitas pessoas devem ter visto já, o vídeo tem no YouTube, depois a gente pode colocar o link na descrição do episódio, mas vou resumir a história. Um grande serial killer dos Estados Unidos foi preso e estava sendo julgado, e aí no final do julgamento, depois da sentença, é dado a oportunidade de alguns familiares das vítimas expressarem para aquele serial killer, aquele assassino, os seus sentimentos. E aí é interessante que nesse vídeo mostra, primeiro vai um pai de uma das meninas que ele havia matado e torturado, né? E ele vai lá e expressa, olha, eu te odeio, eu espero que você queime no inferno, aquelas coisas todas. E aí logo depois vem um outro pai de uma outra vítima, e ele fala assim, olha, o Senhor tirou de mim tudo que havia de mais bonito na minha vida. Mas o meu Deus manda que eu deva perdoar você. Então o Senhor está perdoado. E aí acaba o vídeo, né? Então, assim, esse homem, ele expressou, assim como Deus quis mostrar para Jonas, a atitude que nós devemos ter. Deus pede que nós tenhamos essa disposição para amar, para perdoar as pessoas, e porque é assim que nós vamos levar o perdão de Deus para essas pessoas. Essa semana eu estava assistindo com a Camila um documentário sobre os assassinos dos Estados Unidos que passaram um tempo no corredor da morte, e um deles foi uma situação parecida, Fer, mas eu achei mais interessante um pouquinho a fala da mulher. Salvo engano, era uma irmã de uma senhora que foi morta por esse serial killer. E ela, quando ele conheceu esse serial killer, que ele pediu desculpa, esse serial killer não, né, esse doido, ele não, só tinha matado essa mulher. Quando ele conheceu ela, assim, ela quis conhecer ele, ela viu a condição dele, viu toda a situação, viu a degeneração dele em razão das grandes coisas que a família dele tinha feito com ele. E ela olhou para ele e disse assim, eu te perdoo, quem devia estar preso eram os seus pais. Aí eu fico pensando, amigo,
Deus olha pra gente e fala a mesma coisa. Quem merece a perdição, quem colocou a gente nisso foi Satanás, e o decreto dele já está feito. Ele vai ser preso no final, ele vai ser morto, vai acabar. E cabe a mim e a você perdoar. Cabe a mim e você entender que se o meu irmão está pecando, a culpa lá no fundo é de Satanás, e tem a parte dele que ele ainda não quer se desviar desse caminho. Mas, amigo, ele, assim como eu e você, é carecedor da graça de Deus e merece o nosso perdão. A realidade é que todos nós estamos na quarentena, né, Gui? Todos nós estamos nessa quarentena. E, bom, se você já se decidiu por Cristo, glórias a Deus por isso, você já tomou a sua decisão, mas existem muitas pessoas que precisam tomar essa decisão. E aí é a nossa parte, como Jonas, de ir até essas pessoas e demonstrar o nosso amor, sejam elas quem forem. Elas podem estar do outro lado de uma grade de cadeia ou podem ser amigos nossos. Qualquer que seja, nós precisamos expressar o nosso amor e levar o Evangelho de Cristo para essas pessoas. Cara, a gente não costuma fazer isso aqui, mas vamos lançar um desafio para essa semana, para todo mundo aqui, cara. É bom. Começando pela gente. Vamos conversar sobre o Evangelho com quem a gente não tem tanto apreço, vamos dizer assim. Com quem a gente não está muito afim de fazer, com quem a gente não está tão na boa. Não tem tanta identificação. Pode ser que você não seja brigado com essa pessoa, mas você olha e fala assim, cara, essa pessoa não merece. No teu íntimo do coração você está pensando isso. Cara, até o próximo episódio aí, tenta conversar com alguém. E eu tô te falando não por você não, eu tô fazendo esse desafio pra mim. Tô fazendo assim, primeiro apontando o dedo aqui pra mim. Eu acho que seria legal a gente pensar um pouquinho nisso, porque a gente tá na quarentena, cara. Não sabe quanto tempo vai demorar pra volta de Jesus, mas a gente não pode ficar confortável sabendo que milhões de pessoas vão morrer. A gente não pode ficar confortável com isso. E a gente não pode ficar confortável em não levar um evangelho só porque a gente não gosta de tal pessoa. Só porque a gente tem divergência política. É verdade. Fica com esse desafio, irmão. Fica com esse desafio, brother. Minha irmã, minha sister também, né? Vamos usar a minha mesma figura de linguagem. Cara, que Deus te abençoe. De coração, assim. Pra gente esse podcast foi muito significativo. Esse episódio foi muito significativo. E a gente espera pra você também. Então, busca essa semana, cara, levar o evangelho. Nós estamos numa quarentena. A gente não sabe quanto tempo vai demorar essa quarentena do pecado. Satanás, o pai da impiedade, o príncipe desse mundo hoje, acabou com a nossa vida e nós muitas vezes escolhemos optar pela escolha dele. Então, sabendo que existe uma luz, sabendo que existe uma misericórdia, um perdão até para Nínive, vamos quebrar a barreira, quebrar todo tipo de barreira que pode haver entre eu, você e o nosso próximo. Essa semana eu te desafiamos aqui a conversar com alguém, apresentar um pouquinho do amor. Não estou pedindo só para você pregar a Bíblia, estou pedindo para você pregar o amor. Que seja conversando, dando um abraço, ajudando no que precisar. Viva o Evangelho, viva o amor essa semana a uma pessoa que você não costumaria fazer isso. Deus te abençoe. Até o próximo episódio, no nosso penúltimo episódio da série Quarentenas da Bíblia. Um abraço, tchau. Tchau. Valeu!